Eu estive aqui, se eu não me engano, em janeiro de 2023. E, naquele momento, eu lembro que nós falávamos um pouquinho, questionando quem somos nós. E hoje estamos de volta aqui, né? E temos como tema da nossa mensagem nessa noite alguma coisa assim que eu sempre fiquei pensando muito. E quando foi feito contato para eu vir aqui, eu fiquei pensando sobre o que falar, né? A Bíblia é maravilhosa, nós temos tanta coisa na Bíblia, não dá, mas eu ouvindo algumas coisas, me veio na cabeça o que se encontra em Marcos, que daqui a pouco nós vamos ler. Então, o tema de hoje é: veio a tempestade e Jesus dormia. Eu pergunto, você já enfrentou uma tempestade? Estando num barco, no mar, ou mesmo numa pequena canoa, né? Ou nadando. Você já enfrentou isso? Se você já enfrentou, qual foi a sua reação? Teve calma? Ficou desesperado? Como você reagiu? E uma pergunta que cabe aqui: você sabe nadar? Eu lembro que eu ainda não sabia nadar. Eu morava numa cidade pequena, no interior do Amazonas, e um dia eu estava na beira do rio, ali, e o meu irmão veio, me colocou num barquinho, né, e saiu remando para o meio do rio ali. De repente, ele virou o barco, e eu fiquei desesperada. E ele ficou tranquilo, ele sabia nadar, eu não sabia nadar na época. Foi aí que eu comecei a me bater, e comecei a aprender a nadar. E ele me acompanhando, lógico, né? Então, uma das coisas importantes, o nadar. Não só o nadar dentro do rio, mas o nadar quando as tempestades vêm. Vamos ler o que se encontra em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem do rio. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Com referência a esse texto que nós vamos procurar fazer a nossa reflexão. Eu ainda sou do papel, sabe? E a memória já não é tão boa quanto antes, então a gente tem que escrever para poder a gente não se perder. Vamos voltar ao texto. De repente, né? Enquanto Jesus dormia, o que aconteceu? Um vento, né? Uma tempestade. Não foi uma pequena tempestade,
Foi uma grande tempestade, né? O barco ia de um lado para o outro, as ondas eram imensas e a água começou a invadir o barco, parecendo que o barco ia afundar. E Jesus dormia tranquilo. Jesus dormia tranquilo, enquanto os discípulos estavam desesperados e ele questionava: o que vai acontecer? Será que nós vamos morrer? Sabe, queridos, às vezes nós passamos por algumas tempestades e nós não sabemos o que fazer. Diante da tempestade, os discípulos desesperados, com pânico, com medo, o que eles fizeram? Eles fizeram a coisa certa. Eles foram a Jesus. E eles chegaram com Jesus com uma pergunta: mestre, não te importa que morramos? Mestre, não importa que nós estejamos perecendo? Como é o coração humano, né? Como é? E é interessante que quantas vezes todos nós já lemos esse texto? Será que nós paramos para refletir sobre o que ele quer nos dizer? Qual a mensagem que nós temos aí? Jesus se levanta tranquilamente, acalma o vento, acalma o mar, né? Sem nenhuma questão com relação aos discípulos, só depois dele acalmar o exterior, acalmar o mar, aí ele vai conversar com os discípulos, aí ele vai tratar do interior, né? Ele vai para os seus discípulos e vai conversar com eles. Veja só, Jesus, nós lemos agora na palavra de Deus, Jesus diz assim por eles: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Vejam a pergunta de Jesus. Assim como os discípulos perguntaram para ele: não te importa que morramos? Eles também perguntam para os discípulos, né? Perguntam para os discípulos: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não aprenderam, né? Não têm fé? E Jesus diz uma coisa maravilhosa para eles: acalmem-se, fiquem quietos, eu estou aqui. Eu estou aqui. Desse fato, nós tiramos duas lições importantes. A primeira que eu anotei aqui é a fraqueza do coração humano, a falta de fé. E a segunda lição, a calma e a autoridade de Jesus. Enquanto os discípulos estavam desesperados, sem saber o que fazer, questionando Jesus, Jesus ouve com tranquilidade. Né? Eu acho isso tão lindo, gente. Com calma, não gritou com os discípulos. Ele veio falar com os discípulos, ele veio conversar com os discípulos. Né? Eu achei isso tão, assim, lendo com carinho o texto, com atenção, como Jesus é. Como Jesus é. Em seguida, a pergunta dos discípulos ao mestre: não te importa? Será que Jesus não se importa com a gente? Por que os discípulos usaram essa expressão? Não te importa. Eu anotei alguma coisa aqui que eu achei interessante. Essa pergunta dos discípulos sugere que a tempestade é prova de descuido, como se Jesus fosse indiferente e não se importasse. Sabe o que é isso? É a linguagem do medo. É a linguagem do medo, quando a fé está cansada, quando a fé vacila. Quando a fé vacila. A atitude dos discípulos, a estrutura da pergunta dos discípulos, dá a impressão
que a tempestade é uma prova de descuido por parte de Jesus. Gente, nem toda tempestade é sinal de abandono. Pensemos nisso. Nem toda tempestade é sinal de abandono, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa tinha estudado para um concurso e tal, e achava que tinha passado. E quando eu encontrei com essa pessoa, eu disse: e aí? Eu acho que esse Deus só faz para quem serve Ele de todo jeito, que obedece em tudo. Eu falei para ele: você é pai. Como é que você atende os seus filhos? Você atende quando eles desobedecem? Ou você para, conversa? O que será que Jesus está querendo te mostrar? Lá vem a senhora com suas lições. O que eu ia dizer para ele? Não, é verdade, Jesus não atende, né? Então, a nossa fé, ela vacila. A nossa fé, ela vacila. E quando a fé vacila, demonstra a nossa falta de conhecimento de quem é o nosso Deus. Continuando. Mas, se lemos o texto com foco centrado no proceder de Jesus, concluiremos que o sono de Jesus não é medo, que o sono não é medo, nem é desinteresse, é confiança. Sabe por que Jesus dorme? Porque o Pai trabalha. Sabe por que Jesus dorme? Porque ele sabe, ele confia no Pai. Ele sabe que o Pai está vendo todas as coisas. Então, ele dorme tranquilo. E eu acho tão bonitinho quando diz que Jesus estava na polpa do barco, dormindo num travesseiro. Né? Será que naquela época já existia travesseiro num barco? Num barco, né? Será que esse barco era aberto? Como era esse barco? Né? Então, o filho descansa porque o Pai governa. O filho descansa porque ele confia no Pai. E aí vem uma pergunta: eu e vocês confiam no Pai? Eu vi uma vez uma pessoa dizer assim: é muito fácil falar que confia. E eu acho que a pessoa estava certa. Mas na hora dos problemas, sabe, gente, a gente passa por muitas situações, né? E eu penso assim, quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. Eu sou do interior do Amazonas, né? Então, quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. Viviam numa pobreza muito grande. Mas eu nunca vi a minha mãe ou meu pai reclamar porque nós não tínhamos as coisas. Eu nunca vi. Isso me marcou muito até hoje. Eles sempre diziam assim: Deus proverá. Era a frase do meu pai e da minha mãe. Deus proverá. E eu ficava criança, né, pensando: como é esse Deus? Como é que ele vai prover? Né? E às vezes meu pai saía para pescar ou alguma coisa e não trazia nada. E a gente, enquanto criança, a gente quer ter, não é isso? A gente quer ter o alimento. E quando minha mãe chegava a hora do almoço, às vezes praticamente não tinha nada, e a gente perguntava: e aí, o que nós vamos comer? Não era nem almoçar, o que nós vamos comer? Deus proverá. Pensemos e confiemos em Jesus, que dorme e levanta, acalma o mar com uma palavra. Qual é essa palavra? Acalme-se, né? Acalme-se. Jesus estava em silêncio, dormindo. Quem sabe já temos questionados o silêncio de Deus. Pedimos e não temos resposta. Mas tenhamos a certeza que o silêncio de Deus
não é ausência e nem indiferença. O silêncio de Deus, às vezes, é um convite para confiarmos. Para confiarmos, né? O silêncio de Deus, muitas vezes, é um convite para confiarmos. Os discípulos conviviam com Jesus, presenciavam os seus milagres, ouviam os seus ensinos. E por que não confiavam o suficiente nele quando a tempestade veio? Isso sempre muito tempo. Hoje não, mas algum tempo atrás isso passava pela minha cabeça. Né? Eles não confiam com Jesus, não estavam ali. Não viam o que Jesus fazia? E no momento da tempestade, eles se apavoraram. A confiança falhou. Deixa eu ver o que mais. Os discípulos despertam Jesus e vejamos como Jesus agiu. Jesus acalmou primeiro o mar. Jesus acalmou primeiro o mar. Eu imagino assim a tranquilidade de Jesus, a forma como ele se dirigiu aos discípulos. Depois, ele acalmou e cuidou do interior. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Né? Por que Jesus começou pelo exterior e não foi direto acalmar os discípulos que estavam apavorados, que estavam com medo? Vejam só. Ele acalma e depois questiona o coração dos seus amigos. Nós lemos há pouco. E ele pergunta, por que vocês são tão medrosos? Tão medrosos. Ainda não tendes fé? Nós lemos lá em Marcos 4, 40, exatamente isso. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? A tempestade de fora é muito séria, mas a tempestade de dentro, ela é perigosa. A tempestade de fora, ela é muito séria, mas a tempestade daqui de dentro é perigosa. Vocês já pensaram nisso? É. Outra coisa, é porque a memória já não grava tanto, então eu escrevi para não perder a sequência, sabe? A tempestade de fora, eu falei, é densa e muito séria, mas a tempestade de dentro é a mais perigosa. Então, diante do que Jesus fez, os discípulos, possuídos de grande temor, eles dizem uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não conheciam Jesus? Eles não sabiam quem era Jesus? De repente, quando eles viram tudo o que Jesus fez, eles começaram a questionar, quem é este? Você já questionou? Quem é este? Quantos milagres eles presenciaram? Quanta coisa que Jesus fazia cada dia. E eles estavam juntos. E eles perguntam e falam um para o outro, quem é este? Quem é este? Bom, vamos destacar alguns pontos desse fato. O primeiro ponto que eu anotei aqui, fé não é negar a tempestade, não é negar o vento, é crer que seja qual for a intensidade, a velocidade do vento, estamos nas mãos do Senhor. Isso é fé. Então, fé não é negar o vento, não é negar as tempestades, não é isso. Um detalhe importante, os discípulos, eles agiram corretamente. Eles fizeram o que nós precisamos fazer. Eles foram a Jesus.
Eles foram a Jesus. Eles não ficaram com medo, eles não ficaram parados, eles procuraram fazer alguma coisa, né? E o que eles fizeram? Eles foram a Jesus. O clamor deles é imperfeito e até injusto, mas Jesus responde. Por que Jesus responde? Porque Jesus, ele não espera que nós, quando precisamos chegar a ele, tenhamos palavras bonitas, né? Frases elaboradas. Não, ele não espera eles. Ele nos escuta da forma e assim como nós somos. Ele acolhe o nosso clamor. Um outro ponto a destacar aí é a pergunta dos discípulos que nos leva a pensar. E isto acontece muitas vezes, que a presença de Jesus no barco poderia evitar a tempestade. Sabe que eu nunca tinha pensado assim, então, né? Por quê? Porque a gente, pelo menos eu, fui criada assim, não. Jesus cuida de tudo, Jesus, né? E aí, se Jesus estava no barco, aí depois eu pensei, mas Jesus estava dormindo, né? Sabe, gente, a Bíblia é linda demais, é interessante demais para a gente estudar, para a gente compreender, né? Mesmo Jesus estando no barco, as tempestades podem acontecer. Outra coisa assim que eu anotei aqui. As tempestades virão. Isso é a nossa realidade. Os conflitos, as tragédias, as contas, perdas, notícias que transformam a nossa vida. Mas lembremos e tenhamos certeza, a presença de Jesus em nosso barco vai definir o final da história. E aí eu coloco o seguinte: nós não podemos viver sem Jesus no nosso barco. Vão acontecer momentos difíceis, vamos passar por lutas, por dificuldades. Mas Jesus estando no barco, o final da história vai ser diferente. A palavra de Deus nos diz o quê? No mundo, tereis aflições, mas o que mais? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, quando ele esteve aqui, revestido da humanidade, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer. Nós precisamos simplesmente confiar. Confiar. Nós não podemos esquecer que Jesus nos diz: eu estou contigo nas ondas. Quando o vento vem levantando ondas que parece que vão destruir, quando as coisas acontecem como você nunca esperava que acontecesse, ele continua dizendo: eu estou contigo. E agora? Você já fez esta pergunta ao Senhor? Senhor, não te importas comigo? Você já fez essa pergunta alguma vez? E às vezes a gente pode até fazer e nem... Gente, as lutas da vida são tão difíceis e nós, às vezes, nos sentimos tão frágeis, né? E eu lembro que uma vez um pastor, conversando com ele, uma situação na igreja, e ele falou assim: professora Miriam, eu já cheguei a dizer para Deus assim: eu estou desmoronando. E o Senhor não se importa comigo? O Senhor não sabe o que está acontecendo comigo? E ele disse, depois eu levantei e disse, eu estou sendo injusto com Jesus.
eu estou sendo injusta, eu tenho casa, eu tenho lar, tenho uma família, tenho um trabalho, só por causa de uma coisa. E quando eu estava vendo isso, eu me lembrei, é mesmo. Às vezes, uma pequena coisa faz você questionar. Será que Jesus não se importa comigo? O mais importante, em meio às tribulações e tempestades da vida, vá a Cristo, do jeito que você está, do jeito que nós estamos. Vá a Cristo. Nós não precisamos preparar palavras bonitas, né, frases elaboradas, mas do jeito que nós estamos, devemos ir a Cristo, contar a Ele os nossos medos, a nossa dor, lembrar o que Ele já fez por nós, né, e continua fazendo. E uma coisa que eu achei interessante, uma coisa que eu vi lá, concentre-se em vencer as pequenas batalhas, para você ter força para enfrentar as grandes batalhas. Peça a Deus para não enfraquecer quando você está com pequenas batalhas. Porque cada batalha vencida é um tijolo que você coloca na sua vida para vencer as grandes tempestades. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num mundo muito difícil, muito difícil. Os problemas, as dificuldades, as lutas de cada dia, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco e Ele espera que cada um de nós lembre-se de que, em todos os momentos, nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Não adianta eu dizer assim, eu amo a Jesus, mas eu não estudo a Bíblia, eu não oro, o meu tempo é curto, não dá tempo de estudar. Por exemplo, a lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando, né? Nossa, mas faz a gente refletir sobre 1000 coisas, né? E aí? Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte. Mesmo em meio à tempestade, quando tudo parece ruir, Jesus ainda está no barco. Apegue-se à palavra de Deus, pois a paz vem da sua palavra. Que Deus nos abençoe. E que esse evento, esse fato registrado na Bíblia, nos faça meditar. A tempestade, o vendaval, tudo vem, mas Jesus continua no barco e Ele quer nos ver felizes. E não é só isso. O barco de Jesus é tão imenso que eu me lembrei hoje de manhã. Ele já está preparando para vir nos buscar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, a nossa gratidão ao Senhor pela certeza do seu amor, pela certeza de que o Senhor não é indiferente às nossas lutas, às nossas dificuldades, que o Senhor nos ama e que o Senhor nunca vai nos abandonar, tanto que o Senhor está prestes a vir nos buscar. E é para esse grande momento que todos nós, Pai, com a nossa família, queremos estar preparados para ouvir as boas-vindas de Jesus. Que nesta restante dessa semana, nós possamos meditar naquilo que precisamos melhorar e que o Senhor derrame sobre nós o seu Santo Espírito para que Ele transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, purifique a nossa mente para que dia a dia possamos enfrentar as lutas, as dificuldades, sabendo que não estamos sozinhos. Pai, nos dê uma noite, um restante de noite tranquila, e enquanto estivermos nesse mundo, seja o piloto do nosso barco desta vida. Pedimos ao Senhor e agradecemos no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.